vai falar sobre o setor imobiliário com o Leonardo Paranaguá, que é engenheiro e mestre em engenharia pela USP. Durante 4 anos, ele atuou como diretor financeiro de relações com investidores da Tecnisa e atualmente é o diretor financeiro da Escopel, uma das empresas líderes no setor imobiliário que atua no desenvolvimento urbano há 45 anos. Leonardo, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Queria saber de você primeiro, então. Queria que você falasse um pouco mais sobre o mercado de loteamentos imobiliários, os principais drivers de crescimento e a dinâmica com relação aos segmentos de incorporação residencial e comercial, que a gente já conhece através de algumas empresas como a PDG, a Cirela. Eu acho que a visibilidade da indústria de loteamento ela foi mais dada recentemente através da Alphaville, né, que acho que é a principal empresa do setor, a Gafisa é controladora dessa empresa. Esse recente ganho de atenção veio muito em função da Gafisa ter vindo sofrendo um pouco nos últimos anos, né, e com resultados mais fracos, e os resultados da Alphaville aparecendo de uma forma bastante forte. Então, ganhou-se um pouco de atenção para o setor. Acho que em relação aos drivers, quer dizer, a indústria de loteamento ela é prima e irmã da indústria de incorporação, né? Sob um aspecto legal, são duas leis federais equivalentes em importância. E uma é fornecedora de matéria-prima da outra. Do loteamento saem os terrenos todos que serão incorporados ou, enfim, que receberão casas construídas pelas famílias, independentemente do destino final. Quer dizer, ele é a etapa inicial, né? A indústria de loteamento é a etapa inicial da indústria de habitação. Com isso, quer dizer, os drivers que movem o setor imobiliário como um todo também influenciam a indústria de loteamento. Então, tudo que provocou essa euforia e todo esse chamado boom da indústria imobiliária no Brasil, que ficou focado na incorporação, também serve para o loteamento. Então, falando um pouco de drivers, a gente vai falar que crédito de alguma forma, que estabilidade econômica de outra forma, que aumento de renda, todos eles corroboraram para o fortalecimento da indústria de loteamento. Por outro lado, como a gente está falando de infraestrutura, da primeira etapa da cadeia, eu diria que você tem outras duas situações interessantes. Sendo a mais importante a falta de infraestrutura mesmo nos municípios, né? Você pode olhar que, enfim, se a gente olhar a parte de saneamento, de pavimentação, de energia elétrica, em diversos dos municípios médios que hoje crescem com uma velocidade maior, né, do que o próprio país, demandam urgentemente investimento em infraestrutura. Então você tem duas situações interessantes, quer dizer, tudo que provoca o aquecimento, ou que provocou, que tem provocado o aquecimento da indústria imobiliária também ajuda a indústria de loteamento. E a outra é a necessidade das prefeituras, dos municípios que vêm recebendo investimento da iniciativa privada e que são demandados cada vez mais para que essa infraestrutura se faça presente numa velocidade maior. Acho que esses são os dois principais fatores ou elementos que forçam ou que dão direcionamento para o crescimento da indústria. Diria que um terceiro, que eu acho que é importante, eu acho que tem até um pouco a ver com o próprio posicionamento da Escopel, é o tamanho das cidades. Hoje você tem, quer dizer, no Brasil existe uma preferência muito maior por morar em casas do que morar em apartamentos. A gente escolhe apartamento quando mora num centro grande por questões de trânsito e de logística e de segurança, né? Quando a gente fala do interior do país, onde essas questões são menos discutidas, a casa ganha com uma distância muito grande, né, na preferência do comprador. E a matéria-prima principal para você chegar na casa é o loteamento. Então, você tem esses três pilares, né? Tudo que fortalece o mercado imobiliário. O segundo, a demanda enorme por infraestrutura dos municípios. E terceiro, que nos municípios médios, onde questões de segurança e de logística são menos importantes, a preferência por se morar em casa. Quase 90% das habitações no país são casas, isso é no interior do país, né? Então, morar em casa significa ter que passar por um terreno que é resultado de um loteamento. Falar um pouco já sobre o crescimento aí do setor imobiliário. A gente viu esse crescimento, né, com diversas incorporadoras abrindo capital ano passado, uma alta entrega de unidades comerciais e residenciais. Essas ações dessas empresas que abriram capital se valorizaram bastante. Hoje a situação é um pouquinho diferente, né? Os resultados dessas empresas estão sendo um pouco insatisfatórios para os investidores. Na sua opinião, quais têm sido as principais dificuldades encontradas no setor? Crescer na indústria imobiliária não é simples.
Gerir, cada projeto ele exige uma complexidade tamanha que em cima dele você tem que ter um conjunto de pessoas com bastante senioridade, né, administrando. Então não é óbvio ganhar escala dentro da indústria imobiliária. Isso vem sendo discutido desde 2005, quando a Cyrela inaugurou o mercado de capitais, né, inaugurou o setor imobiliário dentro do mercado de capitais. A gente tem alguns modelos distintos e o que se verifica em 2012 é que as empresas que ficaram menores e com presença mais forte de um dono olhando tudo têm entregado resultados maiores. Isso não quer dizer que isso seja a verdade absoluta, porque a gente vai encontrar exemplos fora do país de empresas que cresceram e que ficaram de tamanhos absolutamente ficaram gigantescas e que tiveram que achar um modelo de gestão diferente, né? Então, a combinação eventualmente de utilizar estruturas mais matriciais, onde você tenha líderes de portfólios com um time multidisciplinar, né, cuidando de um número menor de projetos, talvez esse seja um dos caminhos. Mas isso não foi testado ainda no Brasil, a gente não tem conhecimento de uma empresa, quer dizer, o modelo ainda é resultante das empresas familiares que cresceram de forma mais departamentalizada, né? Então isso aqui está em discussão, não se tem uma conclusão óbvia, o que se tem é que os resultados mais recentes mostram que as empresas que ficaram menores conseguiram manter mais o controle e o controle foi fundamental para que elas se diferenciassem, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando eu faço um pouco de paralelo para a indústria de loteamento, eu acho que tem uma característica interessante que acho que tem feito até propriamente a Alphaville se destacar dentro desse universo. A indústria de loteamento, quando você olha para o lado da infraestrutura, da obra, né, da complexidade da obra, ela é bastante inferior do que a de uma incorporação. Quando você fala de um prédio, você tem milhares de itens sendo colocados, num prazo que normalmente é bastante mais longo, né? Quando você fala de loteamento, seja o produto final um condomínio fechado ou um bairro aberto dentro de um contexto urbano, a gente tem uma quantidade de itens muito menor. Você está falando aqui de energia elétrica, falando de saneamento, falando de água, falando de pavimentação de ruas, né? Quando é um condomínio fechado, você coloca um muro e alguma área de lazer. Quer dizer, é muito menos complexo em número de itens e também em prazo, né? Então, a gente vai falar de estouros de obra que viraram a tônica da discussão por falta de controle das incorporadoras. Esse é um fator mitigador, né? Esse é um elemento que é mais mitigado dentro da indústria de loteamento pela menor complexidade das obras. Continua valendo o que eu falei antes, quer dizer, gerir portfólios grandes não é óbvio dentro da indústria imobiliária. Eu acho que dentro do loteamento existe uma complexidade um pouco menor para ser administrado. Tem outros, a gente tem alguns trade-offs aqui na indústria, né? A gente tem outras dificuldades que a gente tem que lidar, a aprovação é muito mais complexa, a oferta de imóveis, portanto, é menor, o que torna até um pouco mais saudável, talvez, a própria indústria. Mas a gente tem, por esse lado, por essa ótica, uma complexidade um pouco menor. Leonardo, por conta disso, alguns analistas investidores têm falado sobre possíveis mudanças no modelo de negócios dessas empresas que estão sofrendo um pouco agora na Bolsa. Você concorda com esse tipo de análise? Se eu disser que eu concordo, hoje é ser um pouco de engenheiro, ser engenheiro de uma obra que está pronta, né? Então, se a gente for olhar os números das empresas menores que conseguiram se destacar, essa é a conclusão óbvia. Eu acho que há formas de continuar crescendo. Eu não acho que haja uma deseconomia de escala absoluta e verdadeira no crescimento dessas empresas. Eu acho que tem formas e formas de se gerir. Então, eu ainda não concordo que ser pequeno é a solução para se gerir um negócio imobiliário no país. Eu acho que tem que se mudar um pouco o modelo, a forma de gerir. Eu vejo alguns exemplos de empresas estrangeiras, como eu comentei antes, que utilizam estruturas matriciais, com líderes de portfólios muito fortes, muito entendidos, quer dizer, que tem uma cabeça meio de dono, como se fosse o próprio empreendedor, responsável por tudo, do lançamento, da originação da área ao lançamento até a entrega, responsável pelos passivos jurídicos que são eventualmente gerados. Então, há modelos e modelos. Para o que funcionou, o que funcionou no Brasil hoje foi empresas menores, com donos fortes, com portfólios mais enxutos, se deram melhor. Eu acho que a gente vai viver mudanças nas principais empresas, nas maiores que cresceram e que vêm sofrendo, no estilo de gerir. A gente pode ver soluções ainda para elas darem um norte mais bem sucedido no futuro. Não acho que está descartado o tamanho, não. Uhum.
que a gente pode esperar agora para o mercado imobiliário em 2012 e 2013? Quais são as principais oportunidades, dificuldades e destaques do setor, na sua opinião? Veja, para todo mundo que está listado, existe uma ansiedade muito grande no mercado de capitais, né, em ver mais controle, mais transparência. Então, lidar um pouco com essa angústia de mercado de capitais vai ser a tônica de todas as empresas abertas, né? Então, independentemente de investidores estarem ou não com a razão, essa angústia vai permanecer, na minha opinião, por mais um ano e pouco. Olhando para dentro das empresas, o dever de casa é exatamente o que tem sido anunciado, né? É a época de fazer um pouco de limpeza, um pouco de faxina, uma disciplina maior financeira. São empresas que viveram com absoluta ausência de capital durante décadas e que em 2005 passaram a receber um aporte de capital, seja via equity ou dívida, de forma nunca imaginada, né? Então acho que faz parte do próprio ciclo esse ajuste de entendimento de quais são as variáveis que impactam mais depois que os portfólios cresceram, né? Então acho que tem a ver com o que tem sido discutido no mercado, que é limpeza, que é disciplina, que é controle maior nos processos, que é observação aos custos todos. Quer dizer, está tudo muito mais relacionado a olhar para dentro de casa e consertar essas complicações que foram geradas com o crescimento. Só faço um comentário inicial, é que essa angústia maior de investidores, ela também se deve ao fato de que lá atrás, 2005, 2006 e 2007, que se gerou o início da frustração toda, né? A frustração, ela tem a ver com a expectativa. A expectativa foi colocada lá em cima de uma forma, no meu entendimento, absolutamente equivocada, né? Os preços que foram colocados nas companhias naquela época são absolutamente distintos dos de hoje, são irreais, né? Os múltiplos eram completamente diferentes. Muito pela falta de entendimento. O mercado veio aprendendo a ler e a precificar essas empresas. Então, acho que elas vieram mal precificadas. Para os empresários foi a forma de se capitalizarem de uma forma única na história, né? de enriquecerem o próprio patrimônio de uma forma única, mas, obviamente, com preços errados. Essa é a minha opinião, né? Preços errados lá atrás, colocados muito em cima, e hoje você tem a consequência que é a frustração. Eu não acho que haja um colapso ou um grande problema no setor imobiliário. Os fundamentos estão aí, são sólidos, o mercado continua forte, não vejo o preço subindo, mas também não vejo perigo de desaquecimento. A demanda continua absolutamente sólida, a gente tem a cada ano 1,5 milhão de novas famílias sendo formadas, quer dizer, não tem motivo para também achar que do dia para a noite o que era bonito ficou feio. Existe sim uma frustração em cima de uma expectativa que foi colocada de forma equivocada lá atrás. E os problemas naturais de qualquer empresa que cresce. Essa indústria é complexa, eu acho que está passando por um certo ajuste e a gente vai viver isso em 2012, 2013. Leonardo, agora eu queria saber um pouco mais sobre a Scopel, sobre o histórico da empresa, a participação do Private Equity Carlyle. A gente ouviu alguns comentários em relação a uma possível abertura de capital. A gente levando em consideração o tamanho da empresa e o seu atual estágio, faria sentido para os controladores isso? A Scopel foi o primeiro investimento do Carlyle no Brasil. O Carlyle, quando veio em 2007, veio através da plataforma imobiliária. Infelizmente, foi pré-crise de 2008, portanto, os planos foram colocados num processo de hibernação que durou praticamente 2 anos, né? Desde então, a empresa vem crescendo, desde 2009 ela vem crescendo, se profissionalizando, construindo as práticas de administração e gestão as melhores possíveis. Existe a demanda de um fundo de private equity e é óbvio que em qualquer empresa que tenha um fundo de private equity investido vai passar em algum momento por um processo de procura de liquidez. Liquidez pode ser sempre via mercado de capitais, pode ser via processo de M&A, enfim, ele é absolutamente aberto. E nesse caso, a postura do Carlyle, eles são agnósticos nesse ponto. A liquidez ela vai vir na hora que a empresa tiver o tamanho certo e os processos absolutamente controlados. Enfim. Acho que o foco hoje dentro de casa é gerir da melhor forma possível, gerar resultados, não depender de mercado de capitais para qualquer plano de expansão, quer dizer, ficar cada vez mais autossuficiente, digo de equity, né? O mercado de capitais ele é essencial para o nosso crescimento, a gente vive de securitização, né? Para alimentar
a fome das obras todas e do nosso crescimento. Mas acho que o mercado de equity ele é uma alternativa, assim como qualquer outra alternativa de liquidez, desde que a companhia esteja funcionando adequadamente, com os processos controlados, gerando resultado. Então, a gente continua olhando para dentro, mais para dentro do que para fora. As especulações vão surgir sempre, quer dizer, é o Carlyle que está investido, que já tem uma história recente bem sucedida dentro do Brasil. No lado do fundo do buyout fez investimentos relevantes, CVC, Qualicorp. Qualicorp já veio a mercado no IPO, veio com um follow-on, bem sucedida a história. Quer dizer, as especulações vão ser parte esses rumores vão ser parte da nossa história. Mas o que eu acho até o ambiente nosso de empresas imobiliárias sendo questionadas o tempo inteiro torna esse caminho de mercado de capitais um pouco mais questionável num prazo curto ou médio, né? Continuamos crescendo, consertando, botando a empresa em ordem para ser grande, lucrativa, com alta rentabilidade, e a partir daí, enfim, mercado de capitais, ou M&A, ou qualquer outro evento de liquidez possível passa a ser verdadeiro, né? Hoje eu acho que a chance da gente discutir isso é bastante baixa. Ok, Leonardo, muito obrigada então mais uma vez pela entrevista. Obrigado. Esse foi Leonardo Paranaguá, ele que é o diretor financeiro da Scopel.